A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Estamos estudando nas lições bíblicas da classe de adultos do quarto trimestre de 2023. O tema da revista: Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Estamos estudando a lição número 11, o título da lição: Missões e a Igreja Perseguida. Texto áureo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 6, versículo 8, 9, 13 e o 14, e Atos 8, versículo 1 ao 4. Fontes especializadas atestam que aproximadamente 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição, e em muitas delas a obra missionária é realizada nesse contexto hostil. Por isso, a presente lição parte de um estudo bíblico em que Atos dos Apóstolos para mostrar que a perseguição religiosa se repete em muitos países na atualidade. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. O segundo ponto, apresentar a perseguição cristã na atualidade. O terceiro ponto, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Introdução. A perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema dessa semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Ponto 1. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. A palavra perseguição vem do latim per, através, e sequi, seguir, que dá a ideia de algo que nos segue opressivamente, correndo atrás de nós, alguma severa ou sistemática opressão. O original latino fala sobre o caçador que segue após a sua vítima, com intenção de prejudicá-la ou matá-la. A perseguição geralmente é uma tentativa constante e muitas vezes sistemática para eliminar ou prejudicar o indivíduo perseguido. Subtópico 1. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi um primeiro mártir cristão, e os agentes da perseguição foram os membros do Sinédrio, o mais alto corpo religioso e judicial de Israel. Atos 7:52. Os justos de qualquer época são salvos dessa perseguição movida por indivíduos injustos. Hebreus 11:38, 1 João 3:12. O próprio Jesus predisse que os seus seguidores sofreriam muitas perseguições e aflições. Mateus 5:11, 44. Lucas 11:48. Marcos 4:17 e João 15:20. Os sofrimentos e a morte de Jesus são conspícuos exemplos da página do Novo Testamento com bases religiosas e políticas. João 10:24 e João 19:12 como exemplos de trechos neotestamentários que falam sobre a questão. Tanto os judeus quanto os romanos tiveram participação ativa na perseguição contra Jesus. Ele era tanto uma ameaça aos olhos dos religiosos judeus, como também uma alegada ameaça contra o poder político de Roma. Subtópico 2. A igreja foi dispersada. Os primeiros discípulos de Jesus, incluindo os apóstolos, foram perseguidos e mortos. Atos 3 e capítulo 4, capítulo 6 e capítulo 7 e capítulo 12. O apóstolo Paulo foi um caso especial. Atos 9, do 1 ao 9. Filipenses 3, 6. 1 Coríntios 15, 32 e 2 Coríntios 11, 23. Ele foi perseguido pelos judeus, mas também com quem se dizia cristão, conforme se vê em vários contextos de 2 Coríntios 11. A igreja em Esmina tipifica a igreja cristã antiga,
que começou a ser oficialmente perseguida pelo Império Romano. Apocalipse 2:9. O versículo 13 desse capítulo provavelmente se refere ao culto ao imperador. Os imperadores romanos chegaram a ser adorados como deuses, e os que não quiseram participar dessa forma de culto eram perseguidos. As perseguições dos gnósticos contra a corrente principal da Igreja Apostólica são evidentes na história, tendo sido mencionadas em 3 João, versículo 9. Durante e após a era apocalíptica, 10 imperadores romanos estiveram envolvidos nas perseguições contra o cristianismo, um período de terror que se prolongou até os dias de Constantino, já no começo do século IV d.C. Nero foi o principal perseguidor imperial da igreja. Ainda no tempo dos apóstolos, foi ele o responsável pelo martírio de Pedro e de Paulo. O relato de Lucas, Atos, foi escrito em parte com o intuito de convencer as autoridades romanas a aceitar o cristianismo como uma fé legítima e não como uma traição contra o Estado. Porém, esse propósito de Lucas não teve bom êxito, tendo-se seguido vários séculos de perseguição e matança contra os cristãos. O imperador Nero foi quem deu o exemplo, acusando falsamente os cristãos de terem incendiado a cidade de Roma no ano 64, em uma falsa retaliação, conforme o historiador romano Tácito informa-nos. Muitos cristãos foram torturados ou mesmo mortos. Estes foram os 10 imperadores romanos perseguidores: Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aulério e Diocleciano. O último deles, reinou em 284 a 305 d.C. Mas quando Constantino converteu-se ao cristianismo, mediante uma visão, as perseguições contra os cristãos cessaram no começo do século IV d.C. Constantino governou entre 272 a 337 d.C. Juliano, o apóstata, governou entre 361 a 363 d.C. Renovou as perseguições, mas em muito menor escala, demitindo cristãos dos seus postos oficiais e proibindo-os de ensinar os clássicos. Esse imperador tentou restaurar o paganismo e restabelecer as tradições antigas, só que os resultados dos seus esforços não penduraram após a sua morte. Subtópico 3. A perseguição cristã é uma realidade. O pastor Antônio Gilberto lembra que os sofrimentos, a perseguição e a tribulação são inevitáveis na vida do cristão, fazem parte da vida cristã. 1 Tessalonicenses 3:3. O sofrimento na vida cristã pode ser mensurado desde a afeição mais comum, como a caçoada, a crítica mordaz, o desprezo pelos amigos, pelo conhecimento e pelos membros da própria família. Pode ser também o ostracismo, a perda de amigos, a perda de emprego, um prejuízo financeiro ou prejuízo educacional, boicote nos negócios e queda na produção, podendo chegar a maus tratos pessoais, violência, ofensa, sofrimento físico, agressão física, destruição de bens e de propriedades, culturas, animais, benfeitoriais e etc. Pressão e até a morte. A perseguição aos cristãos está aumentando em muitas partes do mundo, de acordo com os laudos de Lista Mundial da Perseguição de 2022, fornecido pela Missão Portas Abertas. Mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentaram algum tipo de oposição, como resultado, a identificação com Cristo. Eles são objetos de discriminação em alguns lugares, em outros são presos, torturados e mortos. As suas igrejas e casas são queimadas e as suas carreiras arruinadas. As crianças cristãs são tomadas de seus pais. Os líderes da igreja, missionários e evangelistas são geralmente alvos especial de perseguição. 1 Coríntios 4, do 11 ao 13. Ponto 2. A perseguição cristã na atualidade. Subtópico 1. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. O século XX teve início com a chamada Rebelião dos Bosques, na China, e essa rebelião levou à morte de mais missionários protestantes do que qualquer outra crise da história. Uma crise que, de alguma forma, foi o prenúncio do restante do século. A pressão e a perseguição dos cristãos, bem como o controle das igrejas por um sistema estatal de ideologia comunista, é consequência de uma dinâmica de poder social
que normalmente representa uma visão de um mundo que tem uma reivindicação de superioridade sobre outras visões de mundo. A chave para controlar as igrejas é um sistema rígido de registro e monitoramento do Estado. Esse sistema ainda pode ser usado em países após a queda do comunismo, como é o caso da Ásia Central, embora dependa de uma combinação de pressão e violência. A violência geralmente não é particularmente visível nesses sistemas, porque seu controle sobre a igreja é completo e firme. Desde os atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, a violência e o radicalismo de matriz muçulmana têm aumentado. Isso tem sido uma base doutrinária forte, porque o Alcorão tem 118 passagens que estimulam a morte dos infiéis, ou seja, os que não seguem o Islã, particularmente os judeus e os cristãos no país muçulmano. A lei islâmica proíbe a conversão de um muçulmano para outra religião. Os casos de maus tratos são bastante numerosos, pois nesses países, pela lei, um muçulmano que se converte ao cristianismo é passível de pena de morte. E quando isso não acontece, há aprisionamentos, torturas e pesadas multas. Mateus 5, do 10 ao 12. Quando os cristãos ao redor do mundo têm o direito negados por escolherem seguir a Jesus, eles se tornaram vulneráveis a hostilidades em diferentes esferas da vida, na vida privada, na família, comunidade, na nação e na igreja. Isso faz com que eles sejam considerados cristãos perseguidos e pertençam à igreja perseguida. A perseguição também pode depender da região do país onde vivem os cristãos. Áreas dominadas pelos muçulmanos em países de maioria cristã podem exercer uma forte pressão sobre os cristãos, até mesmo cometer de atos de violência contra eles, mesmo que os países sejam de maioria cristã. Subtópico 2. Coreia do Norte, a nação mais fechada do Evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e honrosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária no país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o Evangelho para os norte-coreanos. Ponto 3. Como ajudar a igreja perseguida? Subtópico 1. Conhecer a gravidade da situação. Para muitas pessoas no mundo atual, converter-se ou não renunciar à sua fé significa oposição, abandono ou até violência da família, perda de emprego, perda de bens, perda de direitos básicos, exílio, prisão, tortura, mutilação e morte. Existem algumas maneiras pelas quais podemos ajudar a igreja perseguida. Primeiramente, devemos orar pelos cristãos perseguidos. Sabemos que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Ore para que tenham coragem e não desanimem. Ore também por proteção nas suas vidas, as suas famílias e as suas comunidades. Efésios 6, 19 ao 20. Ore pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e convertam-se, como o apóstolo Paulo. Pesquise mais sobre a igreja perseguida, transmitindo essas informações para mais pessoas, a fim de que todos possam ajudar. Seja solidário aos crentes perseguidos através de ajuda financeira, além das suas orações. Lembre-se sempre de que o amor de Cristo vence todo ódio e toda perseguição. Romanos 8, 35 a 39. Mais do que nunca, nós, brasileiros, devemos ser muito gratos ao Senhor pela liberdade de culto que ainda desfrutamos
em nossa Salmo 33, versículo 12 ao 22. No Brasil, dia 7 de janeiro é o dia da liberdade de culto. A data reforça que todos os brasileiros podem exercer as suas crenças de forma livre, sem sofrer perseguições. Na Constituição Federal de 1988, o artigo 5º, inciso 6, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamentos, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. A guisa de sugestão para as maneiras de motivar ou engajar a igreja local, nos ajuda a igreja perseguida a estabelecer o domingo da igreja perseguida. O que é domingo da igreja perseguida? O domingo da igreja perseguida é um movimento de oração em favor dos cristãos perseguidos, idealizado pelo irmão André, fundador das Portas Abertas. Atualmente, estima-se que mais de 360 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. O DIP acontece no Brasil desde 1988 e tem como objetivo servir aos cristãos perseguidos por meio da oração e contribuição para fortalecê-los em meio a adversidades, além de se conscientizar a igreja brasileira a respeito da hostilidade enfrentada por nossos irmãos e irmãs. Milhares de igrejas do Brasil participam do DIP, por entenderem que um dos papéis fundamentais que exercemos como igreja em um país livre é interceder por nossos irmãos perseguidos que não desfrutam da mesma liberdade de adorar sem medo. Como é possível participar do DIP? A participação da sua igreja no domingo da igreja perseguida consiste em um compromisso de mobilizar os membros para orar e agir em favor dos domingos e agir em favor dos cristãos presos nos países da lista mundial da perseguição. Este tempo dedicado à igreja perseguida pode acontecer antes, durante ou após o culto. Cada igreja local decide o formato que o DIP terá. A data da realização do DIP pode variar cada ano, pois acontece no domingo após o Pentecoste. Isso porque o relato bíblico de Atos 4 marca o início da perseguição aos cristãos logo após a descida do Espírito Santo, com a prisão de Pedro e João, simbolicamente. Então podemos dizer que esse foi o início da igreja perseguida. Subtópico 2. Ore pela igreja perseguida. A oração é parte fundamental do trabalho missionário. O Senhor diz: pede e eu te darei as nações por herança. Salmos 2:8. Logo, as nações pertencem ao Senhor. A oração coloca-nos na condição de intercessores da obra missionária. Isaías 62:6-10. Em Salmos, contemplamos um número significativo de orações a Deus. A tônica de grande parte dessas orações consiste no pedido de que as nações, além de Israel, venham a conhecer o único e verdadeiro Deus e adorar somente a Ele. Salmo 67:1-3. Jesus disse aos discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9:37-38. É nosso dever orar para que o Senhor chame e envie pessoas da sua própria escolha. Os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9 são os que foram enviados por Jesus para ceifar em Mateus 10. Os muros do comunismo ateísta ruíram pelas orações dos crentes sofredores ao lado de dentro e pelas orações missionárias e intercessoras de guerreiros do lado de fora. Podemos fazer uma oração neste lado do planeta e as orações acontecerem no outro lado. Podemos orar por um professor missionário em uma sala de aula da escola bíblica no longínquo campo missionário e o Espírito Santo ser derramado de maneira especial no ensino da bendita e eterna palavra. Missionários
e pregadores nacionais, correndo perigos e inspirados pelo inferno, podem ser livres pela mão de Deus, através das orações de pessoas em altares distantes. Os obreiros avançarão com eficiência na seara do Senhor, à medida que os atendemos ao único pedido de oração que Jesus fez. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Lucas 10:2. Subtópico 3. Se envolva com a causa da igreja perseguida. É indispensável interceder continuamente pelos missionários, mas principalmente pelos seus filhos, para que estes entendam a vocação dos países e para que as suas igrejas sejam fiéis em sustentá-los com dignidade. Não há mais tempo de perder. Se você, eleitor, está consciente da importância da oração pela obra missionária, não deixe para depois. Comece a interceder agora. Que Deus conceda à igreja brasileira momentos, a Assembleia de Deus, a graça de ser uma igreja que se alegre em estar em sua presença, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:57. Chegamos à nossa conclusão. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo. Em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos, que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.